Repitam comigo: a fidelidade na linha do tempo. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 28, versículo 20, diz que o homem fiel será ricamente abençoado por Deus. Repitam comigo: o homem fiel será ricamente abençoado por Deus. As mulheres não, só os homens, bem? Não, todos os fiéis serão ricamente abençoados por Deus. Há uma frase do evangelista Reinhard Bonk, que já partiu para o Senhor, inclusive faleceu esse ano, e essa frase marcou a minha vida, porque ele diz bem assim nessa frase: o evangelho não é uma corrida de velocidade, e sim de perseverança. E essa é uma verdade, porque o evangelho não é uma corrida de velocidade, não é algo que você tem que estar o tempo todo correndo a 1000 por hora. O evangelho é uma corrida de perseverança. A vida cristã, irmãos, ela é uma vida de superação, é uma vida de fé, e para todos nós aqui mesmo, esse ano, o resumo, eu acredito que para cada uma pessoa é superação, sim ou não? Muitas coisas, muitos desafios e obstáculos por todos nós foram, que amados, superados esse ano. Então, nós sabemos que a vida cristã é uma vida de superação, também é uma vida de aprendizagem. Por quê? Porque sempre estamos aprendendo coisas novas, sim ou não? Sim, sempre estamos aprendendo coisas novas. Também a vida cristã, ela é uma vida de perseverança, porque a todo tempo nós temos que perseverar por algo novo, é ou não é? Você persevera por algo, conquista, chega naquilo que você queria conquistar, realizar, mas daqui a pouco surge outra coisa, você tem que perseverar novamente em cima de uma outra coisa. Eu lembro uma vez que o pastor Lito, pregando aqui em uma conferência destino, ele disse bem assim: rapaz, chegou uma hora que eu falei bem assim para Deus em oração. O pastor Lito falou isso. Ele disse bem assim: pai, eu estou cansado, pai, de tanto desgaste, tanta luta, é ter que confessar. Eu quero um negócio mais rápido. E o Senhor falou para ele bem assim: não tem rapidez não, tudo nessa vida requer perseverança e, sobretudo, fidelidade. Diga para o seu irmão, diga: sobretudo, fidelidade. E, irmãos, fidelidade é um sustentáculo para todas as áreas da nossa vida. Quem aqui gosta de trabalhar com um patrão fiel? Um patrão fiel, que cumpre o compromisso. Quem gosta de trabalhar, que é empresário, que tem empregado e tem um empregado fiel? É bom ou é ruim? Você saber que ele tem que entrar 8 horas e quando dá 15 para as 8, ele já está lá o quê? Pronto. Mas trabalhar com um empregado infiel é uma tribulação, sim ou não? Da mesma forma que o patrão. E na vida conjugal, a fidelidade é tudo. Sim ou não? Sim. Então a fidelidade, ela está ligada em tudo que diz respeito à nossa vida. E muitas pessoas, quando começam na caminhada cristã, elas até começam com afoito, com empolgação, começa assim com muito comprometimento, com fervor, se entregando para Deus, fazendo, animado, empolgado, servindo a Deus, sendo fiel a Deus, mas algumas pessoas, com o passar do tempo, acabam deixando de lado esses valores, vai se cansando, vai desanimando, e aí acaba com o passar do tempo desistindo, esfriando e ficando para trás. Quantos aqui conhecem pessoas que começaram na caminhada até antes de você e hoje estão parados ou retrocederam? Quantos conhecem? Até estavam empolgados, não era assim? Até estavam num ritmo bem acelerado, mas depois acabou o quê? Ficando para trás. E muitas vezes
a gente tenta puxar essas pessoas para perto, tenta puxá-los de volta para a caminhada, tenta animar, tenta falar, não desista, não desanime, e a pessoa está ali empacada e você não desiste, não desanime, mas chega uma hora que você tem que tomar uma decisão, que ou você vai também ficar paralisado, ou vai ter que deixar e seguir adiante, porque você tem um compromisso de fidelidade com o plano de Deus. Sim ou não? Sim. Na minha caminhada cristã, na época que eu me converti, dia 3 de agosto de 1993, foram vários jovens que se converteram comigo naquela época. Vários jovens que andávamos juntos, orando, buscando a Deus. E hoje, infelizmente, alguns dessa época, quando eu encontro com alguns desses jovens, estão desviados, estão afastados, não progrediram espiritualmente. Não é porque não se tornaram pastores, mas é porque não descobriram e não viveram de uma maneira plena o plano que Deus tinha para eles. E quando você vai ver a raiz do esfriamento, do desânimo, de ter estagnado, ficado parado lá atrás, tem um problema relacionado à questão da fidelidade. Porque a fidelidade, guarde isso, porque esse é o tema, a fidelidade, ela deve ser vista na linha do tempo. O que é isso, pastor? Ver a fidelidade na linha do tempo. É você não olhar a coisa na vida de alguém ou na sua própria vida, esperar que algumas coisas aconteçam simplesmente por um tempo só. Mas é você entender que é uma caminhada, é uma jornada. Repitam comigo, a fidelidade é uma jornada. Amém? Você até vai usufruir de algumas coisas momentâneas, mas não é por causa de um ato isolado de fidelidade, é por causa de uma vida de fidelidade. E nós vamos falar hoje sobre alguns personagens na Bíblia, que quando a gente olha para esses personagens na Bíblia, que alcançaram o topo, mas eu não falo o topo em uma área na vida, pessoas que alcançaram o topo em relação ao plano de Deus, e isso é o que é mais importante nessa vida. O mais importante não é você alcançar só o topo no sucesso profissional, não é você alcançar o topo, ser o maior na sua família em termos de finanças, ser o cara que mais tem dinheiro, que mais tem uma condição melhor em sua família. Esse é um lado da montanha. Mas quando Deus olha para nós, Deus enxerga e Ele nos quer ver no topo do sucesso do seu plano. Porque fora disso, o que você até conseguir realizar ou chegar é fracasso. Porque a Bíblia diz que adianta ao homem ganhar o quê? O mundo todo. E perder o quê? Perder a sua alma, perder a sua própria vida. Não entrar plenamente naquilo que Deus tem para ele. Então essa palavra de hoje é uma palavra de reflexão. Porque a Bíblia diz em Atos capítulo 13, versículo 36, falando sobre Davi, diz bem assim a Bíblia, Davi, tendo servido aos propósitos de Deus em sua geração, diz a Bíblia, ele fez o quê? Ele descansou. Então Davi foi um homem que viveu a sua vida de uma maneira plena, alcançando o topo do plano de Deus. Repita comigo, Davi alcançou o topo do plano de Deus. Moisés, o que a Bíblia diz sobre Moisés? Em Hebreus diz bem assim, que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Então quando Deus olha para Moisés não por um momento na vida de Moisés, mas Deus olha por toda a vida de Moisés e diz bem assim, Moisés foi um homem fiel no que diz respeito ao meu plano e ao meu propósito. Quando encontramos também com Abraão, é outro exemplo de quê? De alguém fiel ao plano de Deus. Qual foi a ordem de Deus para Abraão?
sai da tua terra, da sua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei e farei de ti o quê? Uma grande nação. E o que Abraão se tornou, irmãos? Se tornou então o quê? Pai de multidões. E quando a Bíblia fala sobre Abraão, em Romanos capítulo 4, diz bem assim: e aconteceu com Abraão exatamente conforme fora dito ao seu respeito. Ou seja, aconteceu com Abraão exatamente conforme Deus havia dito que ia acontecer com ele. Nós temos um outro exemplo, José também. Como foi com José, irmãos? Nós olhamos para José, nós não julgamos José por um momento, por algum ato. Deus abençoou José porque ele foi fiel em não ter cedido à tentação daquela mulher de Potifar. Irmãos, Deus honrou José porque toda a sua vida ele foi um homem fiel. Aonde ele era colocado, ele andava em fidelidade. Então nós temos aqui 4 personagens bíblicos. Quais são? Quais são? Davi, Moisés, Abraão e José. Se pudéssemos agora aqui fazer nessa tela um gráfico, se pudéssemos fazer um gráfico, os irmãos sabem o que é um gráfico, não é? E se pudéssemos fazer um gráfico, colocando aqui assim, olha, colocando aqui Davi, colocando Moisés, colocando Abraão, colocando José, os 4 nomes. E nesse gráfico aqui nós colocássemos a linha do tempo chamada fidelidade. Digamos que para cada nome uma linha ia ser traçada nesse gráfico. O que era que nós iríamos encontrar em termos de fidelidade? O que iríamos encontrar? Iríamos encontrar o quê? Uma constância. Nós iríamos encontrar nesse gráfico uma linha de fidelidade crescente, em que é como aquelas pesquisas, né? Que ia sair daqui assim, lá de baixo, ia só o quê? Crescendo. Mas isso não significa dizer que foram homens perfeitos. Estão entendendo? Quando você olha para Davi, Davi errou, sim ou não? Sim. Então, imagine que nesse gráfico, começando por Davi, então, ia ter esse gráfico, então, essa linha do tempo da fidelidade, ela crescente, mas Davi adulterou. E agora? Ia continuar crescendo nessa hora? Ia fazer o quê? Ia dar o quê? Uma queda. Mas depois dessa queda, Davi continuou caindo. Foi isso? O que ele fez? Ela voltou a crescer. E aí, quando termina a linha do tempo, Deus dá o testemunho: Davi foi um homem segundo o meu coração, que serviu ao meu plano e aos meus propósitos. Amém? Então, quando você olha para Moisés, você vai ver também um retrato nessa linha do tempo. Quando você olha para Moisés, você vai ver também, nesse mesmo gráfico, uma crescente, sim ou não? Sim, os irmãos estão imaginando aqui um gráfico assim? Então, nesse gráfico, Moisés, então, é aquele homem que sai, que é chamado por Deus, que liberta o povo, que vai rompendo no deserto, atravessando o Mar Vermelho, vai vencendo as crises, superando a escassez, a dificuldade, o povo reclamando, o povo murmurando, ele intercedendo, buscando a Deus, orando e tudo mais. Mas a gente olha para Moisés com uma crescente, mas foi sempre assim. Moisés não errou hora nenhuma. Errou. Então Moisés errou porque quando Deus mandou que ele apenas falasse a rocha, ele fez o que, irmãos? Ele bateu, e quando ele bateu, esse gráfico continuou crescendo, subindo, fez o que? Caiu. Mas depois disso Moisés continuou caindo, despecando. O que aconteceu? Voltou a subir. E a mesma coisa nós temos com quem? Com José. Nós temos o mesmo padrão nesse gráfico também com Abraão, sempre crescendo. E é esse ponto que eu quero que vocês entendam hoje nessa mensagem sobre a fidelidade na linha do tempo. Amém?
Agora, se fosse colocado aqui o seu nome, se fosse colocado o seu nome aqui, na linha do tempo, qual gráfico seria? Qual seria o seu gráfico aqui? Seria um gráfico como esses homens, não um gráfico perfeito, mas crescendo? Ou seria um gráfico como a Bolsa de Valores? Como é o gráfico da Bolsa de Valores? Não é assim? Sobe o quê? Sobe e desce. Quem aqui tem estudado ou trabalha com investimento e começou a estudar um pouquinho sobre isso, levante a mão. Quem aqui já conhece um pouquinho de investimento? É assim, não é? A pessoa acorda, aí está lá com um monte de investimento na bolsa, feliz. Bênção, hoje eu estou bem, estou bem. Aí quando termina o dia, vai lá consultar novamente a bolsa e despencou tudo quanto foi ação. Aí o saldo que estava verde, agora está o quê? Vermelho. Mas vem o outro dia. Aí começa vermelho e termina como? Azul lá em cima. Meu Deus! Mas é bom viver assim? Diga comigo, não é bom viver oscilando. A Bíblia diz que o justo pode até cair, mas ele não fica prostrado, só fica se quiser. Mas tem pessoas que se acostumam a viver assim. Tem pessoas que se acostumam a viver oscilando e não mantêm a fidelidade na linha do tempo, em todas as áreas. Eu vou ser fiel a Deus, eu vou ser constante agora, não vou faltar nenhum culto, eu vou congregar, eu vou buscar a Deus, eu vou servir todo o coração, eu vou ser fiel dizimista, eu vou ser ofertante agora, eu vou ser um homem de oração, eu vou ler minha Bíblia toda. No projeto de vida de 2019, 90% dos irmãos colocaram lá o seu projeto de vida no que diz respeito à vida espiritual, e 90% colocaram lá 90%, leia a Bíblia toda. E eu vou dizer que você teve até uma ajuda, porque com essa pandemia não teve desculpa, porque você teve muito tempo para ficar em casa, teve muito tempo para poder realmente ler a Bíblia toda, mas não levante a mão quem leu, ou quem não leu. Mas às vezes as pessoas pensam que a vida cristã é medida por um momento, e não é por um momento, irmãos. Entenda que Deus está num tempo eterno, e a perspectiva dele é eterna, e tudo que ele vê para nós, ele vê numa linha do tempo, na eternidade. E quando Deus olha para nós, Ele está vendo como é que nós estamos agindo nessa questão ligada, de fato, à nossa fidelidade. Mas não é a fidelidade buscando uma resposta de ser fiel, tipo assim, eu estou passando por um tempo difícil, meu casamento agora está acabando, eu tenho que ser fiel bem direitinho agora, senão eu perco meu casamento. Não, a motivação não é essa. Você tem que permanecer fiel, não é porque o casamento vai acabar, você tem que permanecer fiel porque é o bom para você, é bom para a sua vida espiritual, para você não botar o seu futuro em jogo, é bom sim para o seu casamento também. Mas tem pessoas que, eu vou ter que ser fiel no meu dízimo agora porque o negócio apertou, e eu vou dar meu dízimo agora porque eu estou precisando de um milagre. Não. Mas não é correto dar o dízimo em circunstância dessa? Mas não com essa motivação. E não pense que se você fizer algo assim, vai lá para aquele gráfico, vai subir, e Deus, eita, se impressionou, porque esse agora respondeu em fidelidade. Porque Deus olha para a linha do tempo. Por isso que ele diz em Provérbios 28, o homem fiel será o que, amado? Ricamente abençoado por Deus. Ele não diz assim que é a fidelidade por um momento. Eu conversava hoje de manhã com a pastora Sandra, em uma outra situação, e eu dizendo para ela bem assim, Sandra,
As pessoas pensam que porque elas agem com fidelidade a Deus, elas não vão passar por algumas coisas, mas a gente passa, mesmo sendo fiel a Deus. Eu falei, você lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles foram fiéis a Deus, sim ou não? Sim, contudo foram lançados aonde? Na fornalha. E alguém poderia pensar assim, do que é que adiantou ser fiel a Deus? Aí foi para a fornalha. Mas foi exatamente por causa da fidelidade que eles saíram de lá. E a fidelidade, muitas vezes, não vai impedir que você passe por algumas coisas, mas é o fato de você permanecer nela que vai tirar você dessas coisas, dessa condição e desta situação. Então você precisa olhar muito bem, e eu quero encorajar você hoje a continuar sendo constante, a manter-se fiel, a ter de fato uma história de sucesso em relação ao plano de Deus ao longo dos anos. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 35, diz bem assim que olha, nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. Diz o meu justo viverá o quê? Pela fé. Se ele retroceder, eu não terei o quê? Eu não terei prazer nele nenhum. Então nós não podemos retroceder, nós temos que manter o fervor, nós temos que manter a fidelidade, manter a constância, continuar buscando a Deus com ou sem vontade, irmãos. Com ou sem vontade. Mas eu hoje estou com vontade de ir à igreja, eu vou sem vontade. Não estou com vontade de ler a Bíblia, eu vou ler sem vontade. Eu não estou com vontade de orar, irmãos. Quando é que você vai acordar com vontade de orar, irmãos? Quando é que você vai acordar com a sua carne prontinha? Que vontade de orar. Não. Quando é que você vai ter vontade de jejuar espontaneamente assim? Eu acordei hoje com vontade de fazer um jejum. Só se passar a noite no rodízio. Se passar a noite anterior no rodízio, você vai amanhecer o outro dia com aquela, né? Eu quero fazer um jejum, estou tão cheio, né? Mas com que propósito? Com um propósito espiritual? Não, com o propósito de fazer uma dieta, né? Então, diga comigo, a fidelidade, diga, não é um ato, ou somente um ato, mas é uma vida de constância, é você trilhando esse caminho, porque muitas vezes, irmãos, a tentação bate a porta, sim ou não? A tentação em todas as áreas da vida, para você desistir, para você sair do lugar onde Deus colocou você, para você retroceder, para você não ir adiante, para você não perseverar. Muitas vezes vem à tona aquele desânimo, aquela angústia, aquele sentimento ruim, mas você tem que lutar contra isso e persistir, falando, Senhor, eu vou continuar sendo fiel, porque eu tenho um compromisso com o Senhor. Amém? E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, você que diz lá, sede o quê? Sejam fiéis, o quê? Até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Fale comigo, eu quero começar a minha caminhada com fidelidade, permanecer e chegar ao fim de uma maneira honrosa. De uma maneira honrosa. A palavra da fé, irmãos, está plantada neste bairro Santo Antônio, nesta cidade de Aracaju, para ser um canal de influência, para ajudar você a se manter firme no porto seguro que é Jesus. Nós estamos aqui plantados. Nós não estamos nesse lugar aqui fazendo um experimento. Vamos colocar a igreja ali, se der certo a gente continua, se não fecha vai para outro bairro. Não, já estamos aqui há 16 anos. Foi Deus quem nos trouxe para esse lugar. Quando eu estava pensando em abrir a igreja,
depois de passarmos um ano em nossa casa, e dessa época, nós temos aqui os pioneiros, nós temos Leone, fica em pé Leone, por favor. Sofia, está aí Leone? Sofia, fica em pé Sofia, fica em pé. Lucila e Valdson, fica em pé, Lucila e Valdson. Esses são os pioneiros. Quem? Alan, e Alan, sim, e Alan, cadê Alan? Alan também, né? Esses pioneiros que iam para a igreja em nossa casa, na rua, pode sentar, obrigado queridos, na rua Evercio Maia, no Grajeru, quando a gente estava em casa, começando a igreja. E essa semana eu sentei com Sandra aqui, quando finalizamos a iluminação, quando colocamos o tapete, trocamos o carpete, estava quase tudo pronto já, eu sentei com ela aqui na cadeira e disse bem assim, filha, está passando o filme de quando a gente começou a igreja em nossa casa, na sala da nossa casa, tocando violão, sem nenhum equipamento, sem nenhuma estrutura, só tínhamos, pastor Maico, 2 caixas de som, que eu trouxe do Rio de Janeiro, e 2 retornos, não tinha nem cabo, nada ligado, e eu colocava as caixas de som na sala da minha casa, e eu sem microfone nenhum, apenas com 2 famílias, a família de pastor Messias e Luciene com os filhos, e a irmã Esmeralda, mãe de Flávia, Gabriele, e a gente ali na casa, no primeiro culto em casa, a Lucília chegou depois, com o Alain, e naqueles primeiros cultos em nossa casa, eu colocava ali as caixas, sem nada, e dizia bem assim, os irmãos estão me ouvindo bem aí atrás? Eu dizia assim, o pastor é doido, está falando para quem? Eu dizia, eu estou vendo a multidão, eu vejo a igreja equipada com instrumento, com equipamento, com tudo, eu já vejo a igreja, mas em nossa casa ainda, mas a visão de futuro. E depois de um ano em nossa casa, começamos a orar aonde iríamos abrir a igreja. E o meu coração estava nessa avenida. E um pastor amigo meu que já partiu para o Senhor, fundou a Verbo da Vida lá em Lagarto, o pastor Almir, ele me ajudando a encontrar o lugar para a igreja. Ele dizia bem assim, rapaz, você tem que abrir a igreja no conjunto do motorista. Eu falava, não, esse lugar não. Você tem que ir para o Médici, não, nesse lugar não. Ah, você tem que ir para o Inácio Barbosa. Eu dizia, não, esse lugar não. Rapaz, fique na Hermes Sontos. Eu falava, não. Você quer aonde? Eu falava assim, o meu coração está na João Ribeiro. É naquela região. Mas, filho de Deus, já passamos lá, não tem nenhum prédio para alugar. Eu falei, mas Deus vai nos dar o lugar, porque a visão é ali. A visão é ali. E depois de um tempo orando, uma irmã soube que estávamos procurando um prédio para alugar, e ela disse, olha, tem um prédio ali, que é do Rei dos Colchões, está fechado, e está para alugar. Eu falei, mas não tem placa nenhuma. Ela disse, é porque ele não colocou placa, ele vai alugar agora. E eu fui então conhecer o prédio, peguei a chave e vi e falei, é o que eu quero esse prédio, é o lugar que nós queremos. E aí quando nós fechamos o aluguel, encontramos tudo, fechei, quando eu peguei a chave com o prédio alugado, que recebi a chave, que fui agora no prédio, o prédio estava vazio, porque era um depósito de colchão. Depois eu vou mostrar as fotos aqui, um outro aniversário, tipo assim, com 20 anos de igreja. E irmãos, o prédio todo deteriorado. As paredes um lixo, o chão um lixo, água, infiltração em tudo quanto era lugar, banheiro um lixo, era um lixo o prédio, porque eu não via antes que estava cheio de colchões, era um depósito. E eu falei, meu Deus, e agora? Procurei o dono e falei bem assim, rapaz, como é que você vai me dar um desconto, me dê alguns meses de carência, porque eu tenho que reformar esse prédio. Eu falei assim, não, você alugou, assinou o contrato, se vire, daqui a 30 dias eu quero aluguel. E eu falei, Sandra, e agora? Ela falou bem assim, e agora Deus vai ter que prover. Nós tínhamos um Palio 99, eu trabalhava na época com o pastor Antônio dos Santos, era assessor parlamentar dele, como deputado, e eu falei para ela, vamos vender o carro e semear todo ele na igreja, e vamos reformar a igreja. E nós vendemos o carro, sobrou 3 mil reais, comprei um Fiat Uno, o pior carro que eu já tive na minha vida, um lixo, o carro acabado, mas eu que serviu para o momento,
Não sei se Leone lembra dele, né? Lembra daquele cor de vinho, um carro acabado. Viajei para o Rio de Janeiro, levantei recursos para poder ajudar na reforma. E foi interessante que eu preguei numa igreja lá no Rio, muito grande a igreja, quase 600 pessoas, um culto glorioso. O pastor fez um movimento, tirou uma oferta especial. Vamos ajudar esse Paraíba, porque eles chamam a gente tudo de Paraíba lá, né? É de uma maneira carinhosa, não é pejorativa não. Vamos ajudar esse Paraíba, a igreja dele lá, tal, e fez um movimento, uma oferta, e me deu um pacote assim, irmãos, de dinheiro. E aquele pacote fechado, meu Deus, agora já deu, agora eu vou botar o piso, botar gesso, tudo. Deve ter muito dinheiro aqui, fez aquela empolgação, irmãos. Quando eu entrei no carro, que abri o pacote, tudo de R$2. Não dava R$300. Uma igreja com 600 pessoas. O diabo quis abater a minha alma. E eu falei, Senhor, eu não fui pregar lá para receber dinheiro. Eu agradeço por essa oferta. No dia seguinte, uma senhora me chamou para pregar. Pastor, você pode ir pregar na minha igreja? Eu falei, posso. Ela disse, mas tem um problema. Eu falei, qual é o problema? A igreja é num morro. Nós estamos nos reunindo em nossa casa, na frente da nossa casa, e só tem poucas pessoas. O senhor vai mesmo pregar lá? Eu falei, eu vou pregar, eu vou abençoar a sua igreja. E ela mandou a pessoa me pegar no carro, em um Chevette azul. Se o meu Fiat era podre, esse era extremamente podre. Quem lembra daquele carro dos Tristos, daquele filme desenho animado, que não tinha piso? Pois era um Chevette sem piso. E o cara andando e eu vendo o chão passando assim, embaixo de mim. Eu pensei, Deus, tenha misericórdia. E ele disse que era num morro, e eu fui naquele morro chamado Lagoinha, não é em Belo Horizonte, era no Rio, em Caxias, na Baixada. Naquele morro, subiu, chegou na casa dela. E quando eu cheguei, eu disse assim, pastor, eu já convidei vários pastores para vir pregar aqui, e ninguém nunca aceitou, o senhor é o primeiro. Eu falei, estou aqui para abençoar. E eu preguei na frente da casa dela, à noite, chovendo, caindo uma garoa, e eu pregando e molhando a minha Bíblia para umas 15 pessoas. E naquela noite, pessoas foram salvas, foram tocadas, abençoadas. E eu ministrei, depois ela me mandou embora, e aí foi uma luta para aquele carro descer, aquele morro, o chão molhado, naquela aflição, mas consegui chegar. E quando ela me deixou na igreja do pastor Val, eu disse assim, olha, amanhã eu vou encontrar com o senhor, e eu quero honrar a sua vida com uma oferta. Aí eu falei, amém, glória a Deus. Mas na minha alma vinha aquele sentimento, tipo assim, não é? Se naquela com 600... eu recebi 300, aqui, meu Deus do céu, dá R$50 e olha lá, tá bom, né? Mas eu falei amém. No dia seguinte, a irmã estava lá, no local marcado, para entregar a oferta. Ela entregou um envelope e disse bem assim, essa oferta está sendo como a oferta da viúva. Eu estou semeando, porque eu sei que o Senhor é um homem de Deus. E quando ela me abençoou aquela oferta, quando eu abri, tinha R$700 no envelope. Eu falei, meu Deus, abençoei. Voltei um ano depois para pregar nessa mesma igreja, e eles estavam num prédio quase do tamanho desse. Deus fez prosperar. Então preguei no Rio, levantei recursos, voltamos, ajeitamos a igreja, inauguramos a igreja com o pastor Rui. Um ano depois fizemos o aniversário, e dia 11 de janeiro de 2016 estávamos comprando esse prédio com apenas 47 pessoas nessa igreja. Essa igreja tem uma trajetória de fé, sobretudo de fidelidade. E as pessoas que aqui têm se agregado, têm se achegado, eu sou muito feliz, porque eu tenho visto as pessoas prosperarem. Não é só a igreja que prospera. Como diz o bispo Guto, nós não usamos as pessoas para construir uma estrutura de igreja, usamos a igreja para abençoar as pessoas. E nós temos visto esse lugar aqui abençoar tantas e tantas pessoas que chegaram aqui em uma condição e hoje estão em outra. Quem é testemunha disso na sua vida? Por quê? Porque a fidelidade, irmãos, não é somente um ato, não é somente um momento.
E nós estamos aqui impulsionando vocês, ensinando vocês a congregarem, a se alimentarem. Nós procuramos pastoreá-los com todo o nosso coração, procuramos telefonar, procuramos passar mensagem, nos importamos com cada um de vocês, semana após semana. E eu sei que não é fácil, porque muitas vezes a gente sente na alma. A gente passa, às vezes eu passo uma mensagem procurando saber da pessoa. E aí, tudo bem? O que aconteceu que você não apareceu na igreja? E você acredita que a pessoa vê a mensagem e não responde? Vendo-se que o pastor dela está se importando com ela, querendo saber como é que ela está, e a pessoa nem responde. No natural, era fazer o quê? Dizer o quê? Vai viver a tua vida então. Eu vou cuidar de quem quer. Não quer, tudo bem. Mas o coração de pastor não é isso não. O coração de pastor é continuar amando. E continuamos insistindo, pastoreando, indo atrás. Quando a mensagem não alcança, vai para o telefone. Quando o telefone não alcança, acionamos os nossos líderes, os grupos, para que cheguem. Mas, irmãos, nós vamos continuar nesse lugar, pastoreando o rebanho que Deus nos confiou. Nós não estamos olhando aqui para os números. Os números serão uma consequência de qualquer uma outra coisa. Nós estamos focados aqui em cuidar do seu bem-estar, em ver seu casamento restaurado, sua família restaurada, seus filhos crescendo, como Leone cresceu aqui na igreja, se casou, formou família, está aqui nesse lugar. E nós queremos ver os demais, os jovens da igreja, crescendo, casando, formando família. Outros aqui que chegaram jovens, solteiros, casaram, tiveram filhos. Os filhos aqui estão crescendo e crescendo a família. Os negócios abrindo, a sua família indo bem, o seu negócio indo bem, crescendo no trabalho, passando em concurso, sendo abençoado em todas as áreas, abrindo empresa, a empresa crescendo, o trabalho crescendo na vida, em todas as áreas. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Nós queremos, acima de tudo, o seu bem-estar. Amém? Agora, nem todos permanecem, nem todos ficam. Algumas pessoas saem por direção de Deus, outros saem por algum problema, outros não continuam por uma outra questão, desiste, vai seguir a outra cabeça, uma outra ideia, vai para um outro caminho. Mas a palavra da fé está nesse lugar para inspirar você a permanecer ancorado com Jesus. A palavra da fé não é um porto seguro, o porto seguro é Jesus. Esse é apenas um lugar onde nós nos reunimos. E Hebreus 10, 25 diz: irmãos, vejam bem, já se aproxima aquele dia, e não seja como alguns que deixaram de congregar. Não deixem de congregar. Pessoas desigrejadas não vão bem. Não vão bem. Não pense que, porque eu sou pastoreado pela internet. Não. É pela internet não. Porque quando a coisa aperta, ninguém da internet vai até você não. Quando a coisa aperta, ninguém da internet vai sair da sua casa, do seu estado, do lugar do Brasil, para ir na sua casa, ministrar para você e abençoar a sua vida, não. Mas você sabe que com essa equipe pastoral, em qualquer circunstância, se você acionar, estamos prontos para pegar junto com você. Em qualquer circunstância. Sim ou não? Diga comigo, a fidelidade na linha do tempo. Construa o seu legado, irmãos, de fidelidade. Construa o seu legado de fidelidade. Seja um homem fiel, seja uma mulher fiel. Ainda que você tenha errado, mas que esse erro seja apenas como foi com Davi ou Moisés, apenas um declínio no gráfico. Mas na linha do tempo, o que vai predominar é a constância crescente. Quantos querem continuar crescendo aqui?
Quantos querem? Sabe, você de repente está tentando acertar a sua vida, de repente está tentando encontrar algo em Deus, buscar algo em Deus. Deus está mais interessado em que você acerte do que você mesmo. Deus está mais interessado do que você mesmo. Mas sozinho você não consegue. E eu sei que o Senhor hoje quer construir na sua vida uma nova história de fidelidade. Talvez a sua vida até hoje foi como uma gangorra, como uma bolsa de valores, subindo e descendo. Ou não, você vem até bem em algumas áreas, mas hoje o Senhor quer chamar você para perto, para que você possa entregar o seu coração para Ele e falar bem assim: Senhor, eu quero construir um legado de fidelidade na linha do tempo. Eu quero me tornar um homem fiel, uma mulher fiel. Eu quero me tornar um jovem fiel, que vai crescer de uma maneira saudável. Vou buscar o Senhor como esses jovens que se batizaram, como Cauã, como Yuri, minha sobrinha Sara, que nasceu na igreja. Ela tem 16 anos, fez agora dia 18 de novembro. Nasceu na igreja, quando era na minha casa ainda. Está aqui, batizei ontem com muita alegria, porque nós a vimos nascer, crescer e consolidando agora a sua decisão. E eu disse um dia para ela: Sara, eu quero estar presente nos 3 momentos da sua vida: no seu batismo, na sua formatura e no seu casamento. Um já aconteceu, faltam 2. E o mesmo eu quero para vocês, para Rebeca, para Radassa, para Arthur, para Sara de Marleide, para Gabriel, para as filhas de Temísia, para os filhos de Daniel, de Fábia e Júnior, para os seus filhos, para Lorena, para Renato, para Riquelme. Eu quero ver vocês crescerem, para Érica, desenvolverem, amadurecerem, se tornarem homens e mulheres de Deus, para Caio, para Guilherme, para todos vocês, para Larissa, para Kathleen. Quero ver todos vocês crescendo em Deus, e esse lugar vai inspirar vocês. Nós não damos tudo, nós apenas inspiramos, cuidamos, protegemos, para que vocês cheguem lá. Mas depende de vocês, e vocês que já são homens casados, que vocês zelem pelo seu casamento, zelem pelo seu matrimônio, e tenha um casamento digno, viva de uma maneira digna da fidelidade, que os seus filhos olhem para você e digam assim: um dia eu quero me casar e eu quero ser tão feliz quanto os meus pais são. Eu quero construir uma família e eu quero ser feliz tanto quanto os meus pais são. Mas de repente você errou no casamento, de repente o seu casamento não deu certo, mas você também já construiu um legado. Os seus filhos vão olhar para você e vão dizer bem assim: minha mãe ou meu pai até não deu certo, mas foi uma curva para baixo em um momento, mas um dia ele decidiu acertar, ela decidiu acertar, e daí para frente ela se ergueu, ele se ergueu e construiu uma história de sucesso e fidelidade. Há tempo para você fazer isso ainda. Mas como eu faço, pastor? Se apegue ao Senhor com todo o seu coração, com diligência, com fervor. Não seja um crente encrenqueiro que fica procurando desculpa para problema, desculpa para congregar. Não vou à igreja hoje por causa disso, não vou à igreja hoje por causa daquilo, porque chegou uma visita em casa. Irmãos, sem chance de uma visita nos tirar da igreja, sem chance, sem chance. Ah, porque eu fui um almoço de família, sem chance, sem chance. Ou a visita vem comigo, ou a visita fica em casa, ou a visita vai embora, mas não vai interromper do meu serviço ao Senhor Jesus. Seja um crente fiel e fervoroso, dedicado ao Senhor Jesus, ano após ano, porque na perspectiva de Deus, Ele está olhando para você na fidelidade, na linha do tempo.